Ação. O Mapides perguntou então, mas os Estados Unidos também tem impostos, porque eles são melhores que a gente. Por que tem mais atletas lá do que no Brasil? Vamos lá. Eu acho que eu nunca tinha feito um corte de live sobre isso. Vou falar aqui ao vivo e vou aproveitar para fazer um corte disso. Os Estados Unidos tem muito mais atletas que o Brasil, tem muito mais medalhas que o Brasil. Por quê? Porque tem mais pessoas, porque tem mais dinheiro. É uma série de questões. Mas eu vou explicar uma das questões que é a mais latente de todas. Nos Estados Unidos, eles têm uma mentalidade de quando tu tem um filho, tu começa a guardar dinheiro, sabe? Para aquele filho, para te pagar a faculdade daquele filho. Entendeu? Então todo mês tu guarda lá $50, $100, não sei. Tu começa a fazer um investimento, uma poupança e tal, para que esse filho, no futuro, quando ele faça X anos, 18 anos, sei lá, e tu tenha dinheiro para pagar uma faculdade pro teu filho. Isso é uma parada cultural americana. Uma parada cultural. Só que o que acontece? No decorrer da vida dessa criança, não sei se vocês já viram filmes americanos, você já deve ter prestado atenção nisso. E muitas famílias americanas pegam e investem em esportes. A criança tem aula de natação, a criança tem aula de futebol, a criança tem aula de vôlei, a criança tem aula de basquete, a criança tem... Sabe, é 1 milhão de coisas que os pais investem. Mas por que os pais investem nisso? É porque os pais querem que os filhos façam esportes e não sejam gordos escrotos? Também. Mas tem um simples fato. Tem uma coisa muito simples nessa questão dos Estados Unidos e por que eles investem tanto em esportes. Tal. A questão é simples. Se essa criança... Os pais colocam a criança em 30 esportes diferentes. E essa criança se destaca em basquete, por exemplo. Se essa criança jogar no time da escola, se essa criança por um acaso for chamada para o time da faculdade, essa criança pode ter um desconto na faculdade ou até ganhar uma bolsa de 100% na faculdade. Daí, sabe aquele dinheiro todo que os pais guardaram durante 10, 15 anos para a criança, para a faculdade da criança? Aquele dinheiro que os pais guardaram, se a criança entra por um time ou consegue uma bolsa de 100%, indiferente do que for, eles pegam esse dinheiro e podem pagar a hipoteca da casa. Eles podem botar esse dinheiro que era para pagar a faculdade numa aposentadoria, um outro fundo, um carro por filho, não sei. Eles podem fazer N coisas. Então é por isso que nos Estados Unidos a base de atletas é muito maior do que a base do Brasil. Porque no Brasil, além de nós ter milhares de faculdades a menos do que nos Estados Unidos, a gente não tem essa parada dos pais, a gente não tem essa parada cultural de guardar grana, o filho fazer faculdade, mas se o filho conseguir uma bolsa, a gente conseguir usar esse dinheiro de outra forma. Então, aí que tá o problema. O problema não é porque lá a piscina tem menos impostos do que aqui, e por isso tem mais piscinas, e por isso tem mais atletas, nadadores. Não. Tem mais atletas, tem mais nadadores, tem mais jogadores de basquete, tem mais jogadores de tudo nos Estados Unidos, porque a base é muito maior. As crianças estão lá com os seus 7, 8 anos jogando futebol, jogando basquete, jogando vôlei, jogando não sei o que. E a criança se destaca naquilo, os pais começam a investir mais naquilo, porque para os pais vale muito mais a pena pagar uma aulinha de futebol, pagar uma aulinha de basquete, pagar uma aulinha de não sei o que, e no final pegar 80, 100 mil dólares que eles gastaram e quitar a hipoteca, fazer um plano de aposentadoria. O filho passa a ser, de uma certa forma, um investimento. Entendeu? Só que, obviamente, para mudar isso no Brasil tem várias outras coisas que tem que mudar. Como é que o cara vai guardar 100, 200, 300 reais por mês? Como é que o cara vai guardar 100, 200, 300 reais por mês? Se não sobra nada hoje pro cara, né? Não tem como.
Faltou tomate e cenoura. Vou fazer mais cenoura. Sacou? Então, tipo, o filho passa a ser um investimento. No Brasil no Brasil é praticamente assim, o filho é praticamente só um fardo. É só 300 a 400 mil reais que tu vai gastar. Não vai ter retorno nenhum pro filho da puta falar depois assim, eu te odeio. Pai, me dá o novo iPad Pro Max. Filho, o pai não tem dinheiro, filho. Eu te odeio.